Olá pessoal, hoje estamos aqui com o Gustavo, o quarto integrante aqui da casa que mora com a gente, e com ele a gente vai falar um pouquinho das séries do Ryan Murphy, principalmente a última que saiu, que é Pose, que eu e o Gustavo a gente tá bastante maluco. Eu sou o Mickey. E eu sou o Gustavo. E esse é o TV em Cores. Antes de começar, vou deixar um pouco o nosso convidado se apresentar, porque até agora ele não falou nada. Gustavo, quem é você? Oi gente, eu sou o Gustavo, eu moro com a Júlia e com o Mickey. Eu jogo Overwatch, não faço mais nada da vida. Tô desempregado, por favor, mandem jobs. É o que eu peço, a gente precisa. O coitado aqui tá chorando há meses. Sério, gente, por favor, mandem jobs. Eu faço relações internacionais, então se vocês tiverem um estágio, souberem de algum lugar, deixa nos comentários, assim, sério, gente. Bota ali o link mesmo, e é isso, a gente vai ver. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês darem like aqui, se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos, e apertar o sininho, faz o sininho, Gustavo. A gente também tá nas redes sociais, eu, Júlia, Gustavo também tá, porque ele também é gente. Eu também tenho Twitter, gente. TV em Cores também tá nas redes sociais. Pode seguir, pode dar like, pode mandar amor, que amor nunca é demais. Hoje a gente vai falar sobre as séries do Ryan Murphy, né? Que eu particularmente gosto muito, apesar de ter meus problemas com ele. O Ryan Murphy, ele criou, vamos lá, American Horror Story, Pose, American Crime Story. Glee, Verdade. e eu acho que Nip Tuck, eu acho que também é dele. O Ryan Murphy, assim, é uma bicha super assumida. Isso é muito legal porque a gente tem uma pessoa aí gay abertamente na indústria. Se a bicha é branca, né, mas ela tá fazendo um trabalho muito legal, principalmente pra dar visibilidade pra outras minorias ali. Tem Pose, que agora aí, estreou há pouco tempo, tá? Que traz um cenário muito transnegro, principalmente transnegro em Nova York, nos anos 80. Também tem American Crime Story, que a primeira temporada fala sobre o caso do O.J. Simpson. Você não assistiu a segunda temporada, né? Não, e eu não acabei de assistir a primeira temporada de O.J. Simpson ainda, inclusive. É porque a segunda temporada de Crime Story é sobre o assassinato do Versace. Uma característica muito forte nas séries do Ryan Murphy são principalmente mulheres como protagonistas, né? E também personagens gays. Assim, eu não vou falar LGBT porque a maioria realmente são caras gays, né? Tem algumas lésbicas e tal. Só que ultimamente ele anda mudando muito isso, principalmente com Pose, né? Como o Gustavo também é acanhado assim pra o que falar, ele não sabe. Primeira vez que a bicha tá gravando um vídeo. Perguntando pra você agora, qual é a sua série preferida do Ryan Murphy? Glee. Glee por quê? Eu odeio Glee, mas... Então, eu tenho toda aquela história com Glee. Glee me fez ser apaixonado por musicais em geral. Eu conheci meus musicais favoritos com Glee. Que o meu primeiro musical favorito é o Wicked, que também fala sobre... Tem toda uma questão... Viciadíssimo. Tem toda uma questão racial subscrita nele, que é muito boa também. E Glee também, cara, eu era criança e tinha o Kurt, e ele era gay, afeminado, que nem eu. Então, eu vi uma identificação ali. Então, assim, Glee, pra mim... ficou ruim depois de um tempo, eu tenho total consciência disso, mas é muito importante, foi muito importante pra mim. E eu lembro também, a partir da segunda temporada, que o Kurt conhece o Blaine e eles começam a ter um relacionamento gay aberto na escola. Era meu sonho, sabe? De ensino médio. Calma, então você tava na escola, que ano que foi isso? Eu tava na escola, eu tava no último ano do ensino fundamental, quando eu conheci Glee. Então, quando ele tava na segunda temporada, mais ou menos, eu tava indo pro ensino médio. Então, eu tava vivendo mais ou menos o momento que os personagens de Glee estavam vivendo. Pra mim, eu tenho uma temporada de American Horror Story. Porque American Horror Story, pra quem não assiste, cada temporada é uma história diferente. Então, meio que eu considero uma temporada uma série. Muita gente gosta de Asylum, mas pra mim o auge é Roanoke. Cara, Roanoke, eu achei... Então, Roanoke é a minha temporada favorita de American Horror Story também, por N motivos. Eu surtei quando Lady Gaga apareceu daquele jeito, eu não tava esperando que ela aparecesse nessa temporada, inclusive. E eu, como Little Monster desde sempre, eu surtei muito. Me surpreendeu muito, porque eu não tava esperando. E eu tinha me decepcionado um pouco com a temporada antes, que era Hotel. Hotel que foi com ela. Péssima. Eu não consegui acabar de assistir, inclusive. Mesmo com a Gaga, por favor, meu Deus. Eu sobre Little Monster, eu me senti muito mal por não terminar a temporada da Gaga. Não, eu nunca terminei, eu me sinto mal até hoje, sério. Eu não terminei, tá. Mas aí eu me senti vingado, eu me senti
né, me recomporam com Roanoke, com aquela aparição e aquela personagem incrível dela. Cara, Asylum é incrível, Asylum é foda. Eu acho que Asylum é a melhor temporada Exato. de American Horror Story. Só que não é a sua preferida. Mas não é a minha preferida, Exato. exatamente. É a minha relação. Exatamente. Eu acho que, tipo, em termo técnico, em termos de... Tipo, toda a situação do roteiro, atuação, fotografia, tudo é incrível, é melhor. Mas, Não, sim, cara, definitivamente. Roanoke é um... Eu acho que, tipo, é um ódio. É uma glorificação do terror. Sim, Tem uma- aquele gênero de terror é o meu gênero de terror favorito. Sim, cara, tem uma cena assim que você ficava, mano, isso é desesperador. E foi realmente a temporada que eu fiquei, caralho, isso é terror. E tipo, eu acho que American Horror Story Sim. é isso. Só que o Roanoke também tem a situação que é uma característica do Ryan Murphy, que é não saber terminar a história. Ele não sabe terminar a história. Na maioria das vezes, eu acho que só Asylum ele acertou. Inclusive, o final da outra temporada seguinte, que foi a Cult, eu odiei. Eu, no começo, confesso que eu achei que ia começar a virar um Noite de Crime. Que inclusive é um vídeo que a gente vai falar aqui. Só que... Vai ter, gente, vai ter. Só que eu fiquei meio animado no começo por causa disso. Cara, eu acho que vai virar assim uma anarquia bizarra de crime. E é isso, sabe? Foda-se. Então, eu comecei a temporada achando que seria uma coisa totalmente diferente, que focaria em fobia. Sim, os Que os não, pôsteres. acabou não focando, né? Teve bastante questão de fobia da personagem principal da Sarah Paulson. O desenvolver da história eu fui gostando muito, ainda mais a questão do Trump e tudo mais. Mas no final eu achei que ele perdeu a mão total. Só que aí por fim a gente vai pro, talvez, a história ali impecável do Ryan Murphy, que é Pose. Que está se transformando na minha série favorita do Ryan Murphy. Provavelmente não vai tirar Glee do meu hall de série favorita por motivos de afeto, mas que tecnicamente Pose tá sendo incrível e tá sendo a melhor série do ano pra mim de longe. Principalmente pelo fato que é talvez a série mais LGBT no ar. E atualmente a série com mais atores realmente trans fazendo Sim. personagens trans. É o melhor argumento pra mostrar que, tipo, a gente não contratou uma pessoa trans pra fazer uma pessoa trans porque a gente não achou uma pessoa trans talentosa. Cara, não. Olha, Existe, tá ali, tá olha na essa série. cara. Todas as atuações, todas as cenas, todos os diálogos são muito bem construídos, são muito bem executados, é incrível. Pra quem não sabe, eu ainda não assisti. Pelo amor de Deus, quando você terminar esse vídeo, vai assistir a série. Pelo menos assiste o trailer, gente. Sim. O trailer já é incrível. Pra quem não sabe, Pose fala sobre as histórias dos ballrooms de Nova York nos anos 80, principalmente no final da década. Ele pega bastante da questão do HIV naquela época. São vários arcos de história. Ele pega o garoto que acabou de ser expulso da casa dele, que era de uma cidade pequena, e que ele vai pra Nova York e perseguir o sonho dele de ser dançarino. E obviamente ele é expulso por ser gay, né? Obviamente, a família extremamente conservadora dele, religiosa. E o núcleo do Damon, que é esse personagem, se conecta com o núcleo da Blanca, que é uma mulher trans que o sonho dela é começar uma própria família, que a família é toda uma cultura que tem lá, que é ela sendo a mãe, a Blanca, e ela vai tentando pegar outras pessoas que também são excluídas ou não queridas por outros grupos ou pessoas. Tem toda uma gama de personagens, só que a série meio que começa com essa relação, porque ela meio que não tava feliz com as escolhas que a família dela tava tendo, Não, que sim. eram bem problemáticas, né? Ela vê o talento das pessoas na rua e resgata elas pra trazer e cuidar delas. E ela realmente se dedica a cuidar. Ela realmente é uma mãe em todos os sentidos pra quem não teve mãe ou pra quem foi renegado pela mãe, tipo, biológica. A questão dela é muito interessante porque ela meio que tem uma dupla decepção com as mães dela. A mãe dela, obviamente, biológica, que não aceitou ela ser trans e tal. E a segunda mãe dela, que acolheu ela no início, que é a Electra, mas que também é muito problemática. Ela é uma personagem assim, incrível, a Electra, mas ela é meio que a antagonista da Blanca, né? E os valores dela realmente eram muito turvos, eram muito problemáticos e tal. Então, ela vem de uma história que tem dois problemas repetidos, constantes ali na vida dela, né? E ela decide meio que mudar aquilo dali com as próprias mãos. Mas também eu achei muito interessante o fato deles mostrarem o porquê a Electra é daquele jeito. Então eu acho muito bom que ela é uma antagonista, mas ela não é vilã de maneira alguma. Exatamente, por isso que vilão eu acho que é um termo péssimo para ser usado com ela. Ela Não, realmente ela é a que bate frente com a Blanca, Sim, né? ela é exatamente aquele personagem que causa o conflito da série. É só o que tá acontecendo ali porque ela é humana. Elas são humanas. Quando você começa a ver algumas decisões que ela toma pessoais sobre a vida dela, sem exatamente pegar os outros personagens que ela vai se relacionando, você vê que, eu entendi por que ela fez isso. Não é certo o que ela fez, Sim. o como ela fez, Aham. só que o porquê eu tô entendendo toda a questão ali que veio dela, e isso é muito foda. E quando você falou meio que o Ryan Murphy criou, eu acho que a série tá dando tão certo porque ele não fez sozinho. Ele é co-criador da série. Então, eu tô começando a achar que realmente Pose vai terminar de uma forma Se incrível. Deus quiser, porque se ele estragar essa série, eu vou atrás desse homem, nem que
que seja no inferno, porque, sério, ele não pode estragar isso. Não, então, eu realmente acho, como, tipo, tem gente pegando ali a mão dele falando, gato, não vai pra aí, talvez a série realmente pode sair da maldição do Ryan Murphy. A gente te ama o Ryan Murphy, mas tem umas horas que fica difícil. Gente, você acabou com o meu Glee, eu nunca vou te perdoar por isso. Eu acho que outro ponto de Pose que tá sendo muito interessante, a parte como é que ele aborda o HIV. Ele não lida com o HIV como se fosse uma coisa irrelevante ali pra história, porque pra época que o Pose ele se ambienta, anos 80, não tem como a comunidade LGBT ignorar a questão do HIV. Até porque existia um estigma naquela época de que apenas os LGBTs tinham o HIV. E eu acho muito interessante e eu acho que a gente já falou um pouquinho aqui no canal que eu falei com a Júlia sobre como é que o HIV é abordado com o personagem LGBT, porque geralmente, até o momento, a gente via a questão do HIV definir todo o personagem LGBT quando ele era retratado em alguma história, alguma série ou algum filme. E em Pose, a Blanca, ela é afetada pela questão do HIV, muitos outros personagens são, só que a forma que ela lida ali depois, ela fala, cara, eu tenho isso, é uma carga que não, tipo, eu posso ignorar nas minhas costas ali. Ela tem outras questões, ela vai continuar a viver, ela sabe, ela quer cuidar das pessoas e tal. Eu achei incrível isso, que o HIV da Blanca é a motivação dela de criar a casa dela, abandonar a casa da Electra, que tava fazendo mal psicologicamente pra ela, e ser uma mãe melhor. Fazer alguma coisa da vida dela, mesmo que pra ela iria morrer muito rápido. Mas nem por isso a série ela romantiza o HIV. Ela não usa o HIV daquele tipo, como ela teve essa doença que na época era aquela coisa horrível e tal, bizarra, o fim do mundo. É só uma coisa que acrescenta ao personagem a essência dele, tipo, mostra quem é o personagem pra você, sabe? É meio triste porque, infelizmente, é provável que a série só tenha uma temporada, esses 8 episódios. A série tá sendo vendida como uma antologia e, geralmente, as séries do Ryan Murphy, quando são antologias, ou muda de história ou muda de ator. Só que o perfil de Pose é uma coisa complicada, porque a LGBTfobia existe, né? E eu fico com medo dos canais não se sentirem interessados a continuar a série. Isso não é chamativo pros canais. Pro público não vende de maneira... Da maneira que é retratado Pose, tão aberta, tão clara, tão sensível, tão honesta, não vende. Eu fico com calafrio, só de lembrar do que essa série representa, o quão boa essa série, o quão bem feita ela anda sendo. E eu tô bem triste também porque ela vai estar terminando, né? E agora a gente quer saber de vocês, se vocês já assistiram Pose, comenta aí, escreve o que vocês estão achando. Ou assistam e depois voltem aqui pra comentar com a gente o que vocês acharam. E se vocês assistem também outras séries do Ryan Murphy, porque assim, a gente ficou enaltecendo Pose, mas também tem outras séries dele. Fala aí se você gosta ou se não gosta dele. E não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e assistir outros vídeos aqui também, gente, que ajuda bastante na divulgação do nosso canal. A gente se vê na próxima, obrigado por estar. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.